A guerra entre Ucrânia e Rússia nunca foi simples, mas um novo capítulo está prestes a ser escrito. Recentemente, a Ucrânia realizou um ataque que pegou a Rússia de surpresa, e o mundo inteiro está falando sobre isso. O uso de drones para destruir depósitos de munição em Bryansk, uma das regiões mais estratégicas para o exército russo, tem gerado repercussões muito maiores do que imaginávamos. Esse movimento ousado não é apenas um golpe militar, é uma mensagem clara. A Ucrânia está cada vez mais preparada e determinada. Mas o que isso significa para o futuro da guerra? Como a Rússia vai reagir a esse novo tipo de ofensiva? E, mais importante, o que isso revela sobre as alianças globais e a crescente tensão no cenário internacional? Prepare-se, pois este ataque pode ser apenas o começo de algo muito maior. O equilíbrio de poder está mudando, e a Ucrânia está liderando o jogo. A entrada da Coreia do Norte no conflito da Ucrânia é um ponto de inflexão significativo. De um lado, temos a Rússia, já envolvida em uma guerra devastadora, buscando cada vez mais aliados para sustentar seu poderio. Por outro, a Ucrânia se beneficia de um apoio internacional crescente, especialmente do Ocidente. E é nesse cenário de intensificação que a Coreia do Norte surge como um novo ator. Para muitos, essa intervenção representa uma mudança importante nas dinâmicas globais, ampliando as frentes de combate, mais do que isso, colocando a Ucrânia e a Rússia em uma espécie de xadrez geopolítico ainda mais arriscado. Ao que parece, a Coreia do Norte não entra de forma passiva nesse jogo, ela já se mostra disposta a fornecer apoio estratégico e recursos, o que poderia alterar profundamente as próximas fases do conflito. O que acontece, então, quando um país com a capacidade de desafiar as grandes potências se junta a uma das partes do conflito? A Rússia, por exemplo, vê nisso uma oportunidade de reforçar suas linhas de defesa e pressionar ainda mais os aliados ocidentais. No entanto, a presença da Coreia do Norte também pode gerar uma série de implicações para a Ucrânia e seus aliados. Enquanto as forças russas podem ganhar mais munições e equipamentos, os ucranianos devem se preparar para um cenário ainda mais imprevisível, onde não apenas a Rússia, mas agora também um regime com uma longa história de isolamento, passa a fazer parte do cenário. A mudança, portanto, não é apenas militar, mas também política e psicológica. A chegada de mais um ator global pode aumentar a pressão, enquanto os próprios líderes da Ucrânia sabem que a cada movimento, uma resposta internacional poderá ser desencadeada. Essas transformações geram novas tensões e fazem com que todos os envolvidos repensem suas estratégias. No caso da Ucrânia, a resposta precisa ser rápida e eficaz. A lógica de ataque já conhecida, agora deve ser adaptada para lidar com um adversário que não segue as mesmas regras da guerra convencional. No entanto, o fator psicológico entra em jogo, pois um apoio tão sólido da Coreia do Norte pode galvanizar a Rússia, mas também criar um novo ímpeto nas forças ucranianas para não apenas resistir, mas intensificar a luta. E é aí que entra uma nova questão. Como a Ucrânia poderá usar isso a seu favor, ou pelo menos evitar que essa aliança fortaleça ainda mais a Rússia? Agora que abordamos essa entrada da Coreia do Norte, podemos olhar para as próximas ações e ver como as estratégias mudam no campo de batalha. O que será que vem a seguir? Quando a Ucrânia optou por usar drones em suas operações, ficou claro que a guerra no leste da Europa estava entrando em uma nova fase. Não é só a força militar tradicional que está em jogo, mas também a inovação tecnológica. Os ataques aéreos com drones são um reflexo da capacidade da Ucrânia de adaptar suas táticas, utilizando armamentos modernos de forma estratégica e eficiente. Um exemplo disso foi a destruição de depósitos de munições em Bryansk, um alvo considerado vital para as operações russas. Esse tipo de ataque é diferente das ações convencionais, pois não só afeta a infraestrutura militar da Rússia, mas também envia uma mensagem poderosa. A Ucrânia tem o domínio do espaço aéreo e sabe como usar isso para desestabilizar as forças inimigas. Esses ataques também colocam em xeque a capacidade da Rússia de manter sua logística fluindo sem interrupções. Os depósitos de munições destruídos em Bryansk eram essenciais para sustentar as forças russas no campo de batalha, e a perda desses recursos não era apenas um golpe militar, mas um golpe psicológico. A cada ataque bem-sucedido, a moral das tropas russas se enfraquece, criando uma onda de incerteza e dúvida sobre a continuidade da luta. A Rússia, embora tenha seu poderio militar e recursos significativos, encontra-se agora sendo pressionada a repensar suas defesas,
E o uso de drones pela Ucrânia é uma das armas que está gerando mais impacto. Mas, claro, isso também leva a uma reação. A Rússia provavelmente tentará intensificar suas próprias capacidades aéreas, tornando o espaço aéreo cada vez mais disputado e complicado. Mas a verdadeira pergunta que paira no ar é: o que isso significa para a continuidade do conflito? Por um lado, os ataques ucranianos demonstram uma capacidade estratégica e inovadora que coloca a Rússia na defensiva. No entanto, a Rússia também tem suas reservas e estratégias que podem ser reveladas a qualquer momento. Será que a Ucrânia conseguirá manter essa pressão? Ou a Rússia desenvolverá novos métodos de defesa para neutralizar os drones? E o impacto disso tudo nas alianças globais? Não podemos esquecer que as reações internacionais são um fator que influencia diretamente a resposta militar de ambos os lados. O que está claro é que a guerra está longe de ser previsível, e os drones podem ser apenas a ponta do iceberg dessa mudança. Com isso, vemos como as operações ucranianas não se limitam apenas a ataques físicos, mas têm um impacto psicológico e estratégico significativo. Mas, enquanto isso acontece, o que será que as forças russas estão preparando em resposta? A dinâmica das alianças globais no contexto da guerra entre Ucrânia e Rússia está mais complexa do que nunca. De um lado, a Rússia, que já se encontra isolada de várias economias e potências ocidentais, busca reforçar sua posição, principalmente através da parceria com aliados como a Coreia do Norte. Esse movimento não é apenas uma questão militar, mas também uma tentativa de reestruturar as forças globais em favor de seu próprio interesse. O apoio da Coreia do Norte, por exemplo, pode não ser apenas no fornecimento de armamentos, mas também em estratégias que aumentam a resistência das forças russas. A Rússia não pode mais contar com a tranquilidade de um suporte de grandes potências ocidentais. Sua estratégia agora envolve uma rede de aliados mais discreta, mas não menos poderosa. Por outro lado, a Ucrânia tem conseguido manter, ao longo do conflito, o apoio de uma coalizão de potências ocidentais, incluindo os Estados Unidos, países da União Europeia e outros aliados. Esse apoio, que se manifesta em forma de armas, inteligência, treinamento e até sanções econômicas contra a Rússia, tem sido crucial para a resistência ucraniana. Mas esse apoio ocidental, por sua vez, também gera um efeito colateral. Ele intensifica ainda mais a polarização do conflito, transformando-o em uma disputa de interesses globais. De um lado, os países ocidentais querem impedir a Rússia de expandir sua influência na região. Do outro, a Rússia, com sua aliança com países como a Coreia do Norte, deseja reverter o enfraquecimento causado pelas sanções e por seu isolamento diplomático. Esse cenário de alianças conflituosas tem várias camadas. Enquanto a Ucrânia recebe assistência, sabe que a quantidade de recursos recebidos de seus aliados não é ilimitada. O risco de fazer favores aos países ocidentais também está em jogo, pois isso pode colocar a Ucrânia em uma posição delicada em relação à sua autonomia no pós-guerra. A Rússia, por sua vez, usa a Coreia do Norte e outros aliados para se posicionar politicamente, mas também sabe que o apoio de regimes como o norte-coreano carrega um peso diplomático, dificultando suas relações com outros países. Esse cenário coloca em questão o futuro da guerra, mas também levanta uma dúvida crucial. Essas alianças podem realmente fazer a diferença no campo de batalha? Ou estamos vendo uma corrida contra o tempo para garantir recursos e posicionamento antes que o desgaste seja irreversível? Agora que observamos as alianças de ambos os lados, é importante refletir sobre como elas moldam o desenrolar do conflito, mas também como elas influenciam o cenário mundial. O que vem a seguir para as estratégias militares e diplomáticas de cada um? O campo de batalha na Ucrânia tem se transformado de maneira impressionante, especialmente com os ataques ucranianos que têm abalado diretamente a logística russa. A cada golpe certeiro em depósitos de munições, centros de comando ou linhas de suprimentos, a Rússia se vê forçada a repensar suas estratégias e se adaptar rapidamente a uma guerra que parece não ter fim. Esses ataques demonstram a capacidade da Ucrânia de utilizar recursos limitados de maneira inovadora e estratégica. Com o exército em desvantagem numérica e tecnológica, a Ucrânia tem conseguido se destacar pela flexibilidade e pelo uso inteligente da tecnologia, principalmente com drones e ataques à distância. Isso não só cria um desequilíbrio no campo de batalha, mas também força a Rússia a dividir seus recursos de forma mais dispersa, dificultando a manutenção de uma frente de combate eficaz. O impacto psicológico dessas operações é profundo.
A Rússia, ao ver seus próprios depósitos e centros de comando destruídos com uma precisão que não poderia esperar, perde não só recursos, mas também confiança em sua capacidade de resistência. Para as tropas russas, a sensação de vulnerabilidade aumenta a cada dia. Esse tipo de guerra, mais dinâmica e imprevisível, é o que mais afeta a moral dos soldados, e isso, por si só, pode ser um dos maiores trunfos da Ucrânia. A capacidade de criar tensão constante e forçar a Rússia a reagir a cada movimento, sem saber exatamente o que virá a seguir, coloca uma pressão tremenda sobre o comando russo. O fator surpresa tem sido uma arma poderosa, e a inovação ucraniana no uso de tecnologia torna os movimentos ainda mais difíceis de antecipar. Mas será que essa vantagem estratégica pode ser mantida? A Rússia, como se sabe, tem vastos recursos e um exército de grande porte. Com a pressão externa aumentando e as suas linhas de defesa sendo constantemente desafiadas, a tendência é que a Rússia busque formas de se recuperar, utilizando novos métodos e ajustando suas próprias táticas. A cada ataque ucraniano, a Rússia aprenderá e se adaptará, o que leva a uma questão inevitável. Por quanto tempo a Ucrânia conseguirá manter essa pressão sem um apoio contínuo e crescente do Ocidente? O campo de batalha, que já está em constante mudança, pode continuar a se transformar, exigindo ainda mais inovação de ambos os lados. Agora, com essas mudanças constantes e a adaptação das forças russas, o que será que acontecerá a seguir nas táticas de ambos os lados? A guerra parece estar longe de se resolver e continua a se desenvolver de maneira imprevisível. O efeito psicológico da guerra é um aspecto frequentemente subestimado, mas no caso da Ucrânia, ele tem sido um fator crucial na resistência e nas estratégias adotadas no campo de batalha. Os ataques ucranianos não se limitam apenas a danos materiais, mas também causam um impacto emocional profundo nas tropas russas e agora, também nas forças norte-coreanas que podem se ver envolvidas diretamente no conflito. Quando as forças russas percebem que seus depósitos de munição, centros de comando e outras infraestruturas vitais estão sendo destruídos com tanta precisão e frequência, isso gera um clima de insegurança e desconfiança. Os soldados, que já estão enfrentando desafios extremos, começam a questionar a eficácia de suas defesas e a moral de suas tropas. Isso cria um ciclo de desgaste psicológico, que pode ser mais difícil de combater do que qualquer arma ou tanque pesado. Além disso, a presença das tropas norte-coreanas, ao lado das russas, adicionou uma nova camada a esse efeito psicológico. O regime norte-coreano, com sua disciplina implacável, pode parecer à primeira vista um reforço positivo para a Rússia. Porém, a introdução de um novo exército no conflito, com uma cultura tão distinta e com uma moral muitas vezes mais rígida, pode criar tensões internas. Os soldados russos, que já estão enfrentando uma luta cansativa e desgastante, podem se sentir ainda mais sobrecarregados, agora tendo que se integrar a uma força militar com uma mentalidade que não é a sua. Isso pode gerar desconfiança entre as tropas e dificultar a cooperação mútua. Esse impacto psicológico nas forças russas pode ser um ponto decisivo, pois enquanto as armas e a tecnologia são vitais, o fator humano e a disposição para lutar muitas vezes fazem toda a diferença. Para a Ucrânia, o efeito psicológico também tem sido poderoso. Cada vez que uma operação bem-sucedida é realizada, especialmente se envolver a destruição de alvos vitais russos, o moral ucraniano se fortalece. O povo ucraniano e suas tropas estão cada vez mais conscientes de que não estão apenas lutando contra a Rússia, mas também contra o próprio medo e a desesperança. O sucesso de suas operações com drones, por exemplo, não é apenas um triunfo militar, mas um símbolo de resistência que mantém a população motivada e unida. Isso não é apenas uma batalha física, mas uma batalha pela moral de ambos os lados. Os líderes ucranianos sabem disso e, por isso, priorizam ações que possam enfraquecer psicologicamente o inimigo, pois sabem que, uma vez que a moral russa e norte-coreana esteja abalada, a derrota pode estar mais próxima do que se imagina. À medida que o conflito se estende e as tensões aumentam, será que as forças russas e norte-coreanas conseguirão recuperar seu ânimo? Ou o desgaste psicológico continuará sendo um dos maiores desafios que eles enfrentarão na guerra? A psicologia da guerra, sem dúvida, tem se mostrado uma arma poderosa para a Ucrânia, mas será suficiente para reverter a balança do conflito? O que a Ucrânia acaba de mostrar ao mundo não foi apenas uma vitória estratégica, mas um lembrete poderoso de que, no jogo da guerra,
a inovação e a coragem podem mudar completamente o rumo dos acontecimentos. Ao abalar a logística russa com ataques precisos, ela não só enfraqueceu uma das maiores potências militares, mas também mostrou que a guerra não se vence apenas com força bruta, mas com inteligência e ousadia. Você já pensou até onde pode chegar quando decide usar sua própria estratégia de ataque na vida, seja nos negócios, nos estudos ou em qualquer desafio que você enfrente? Está pronto para transformar a maneira como lida com os obstáculos e ir além do óbvio? Se você gostou dessa análise e quer entender mais sobre como se preparar para os desafios do mundo real, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não perca a chance de continuar aprendendo com a gente sobre como aplicar essas lições de estratégia e resiliência na sua vida.